Muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé nesta manhã. Hoje nós estamos com o nosso irmão Doc, ele está internado, e aí nós estávamos arrumando aqui para que ele pudesse acompanhar o culto conosco. E pouco antes do culto começar, a Tati estava comentando que era o horário dele tomar banho, e ele falou para a enfermeira: tem que ser rápido porque o culto vai começar. E aí a gente estava fazendo o possível para que ele conseguisse acompanhar o culto conosco. Como é importante usar essa ferramenta para estarmos em comunhão. Então, sempre que você puder convidar alguém para estar aqui presente, convide. Sempre que você puder vir, venha. Porque tem gente que quer estar aqui conosco e não pode nesse momento. E como é precioso estar aqui. E antes dessa primeira oração, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 16. Provérbios 16. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Nós estávamos ontem como jovens aqui no Adorarte, e que momento precioso nós passamos aqui ontem. E conversávamos sobre a ansiedade. E uma das coisas que nós fomos identificando é justamente a confiança no Senhor. Toda ansiedade vai embora quando nós confiamos no Senhor. Qualquer plano que você faça, que seja no altar do Pai, qualquer projeto que você tenha ainda para esse ano, que seja no altar do Senhor, confia a Ele os seus planos, os seus sonhos, e eles serão bem-sucedidos. E é interessante que ele começa falando da natureza humana fazer planos, ou seja, você já acordou pensando na roupa que você vai vestir, qual caminho você vai fazer para ir para a igreja, mas do Senhor vem a resposta. Do Senhor vem a resposta. Talvez você tenha vindo para cá com tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos, nem que seja a curto prazo, como o almoço de daqui a pouco, mas que seja colocado no altar do Senhor todos os seus planos e projetos nesta manhã. Talvez o Doc esteja lá com tantos planos para sair ainda hoje, mas que ele possa colocar essa situação no altar do Senhor. É assim que a gente vai seguir, é assim que a gente vai conseguir passar todas as situações. É assim que vamos conseguir enfrentar todos os dias maus, é colocando nossos planos no altar do Senhor. Então quero te convidar a orar nessa manhã. Agradecer porque Ele é na sua vida e colocar os planos no altar. Pai, que nessa manhã venhamos reconhecer que Tu és o nosso Deus, que não há outro semelhante a Ti, que não há outro que se compare a Ti, que possa fazer o que só o Senhor pode fazer por nós. Senhor, que venhamos reconhecer que Tu tens as palavras de vida eterna, e não há para quem correr, não há para quem recorrer. Papai, que venhamos te agradecer por cada detalhe que o Senhor tem feito em nós, e por nós e para nós. Que a sua misericórdia e a sua graça venha sobre as nossas vidas.
levar esta manhã, ó Pai. Nos levar para o lugar onde nós somos acolhidos e sentimos a Sua presença cada vez mais forte em nós. Examina o nosso coração, papai, e começa a trazer à tona a pureza necessária para viver. Porque por mais que tenhamos intenções, se elas não estiverem no Seu altar, Pai, elas não são boas intenções. Que sejam colocadas no Seu altar os nossos planos, as nossas intenções, os nossos sonhos, o nosso maior propósito, Pai, que seja colocado no Seu altar e que venhamos entender que o nosso real propósito é viver para Ti. Nós queremos que a última palavra venha de Ti, Senhor. Nós queremos que Tu és o nosso grande Deus e que nessa manhã venhamos Te agradecer por Tua obra em nossas vidas, confiar no Teu infinito amor e crer que é tudo sobre Você, que Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Tu és a porta aberta, a porta fechada. Tu és o caminho em meio ao mar, em meio ao deserto. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Glorificamos o Teu santo nome, papai. Visita o Doc naquela cama de hospital, que ele possa ser acolhido pela Sua presença, que ele possa ser alcançado pelo Teu doce Espírito, ser curado e ser sarado. Visita a Vivi, Pai, que está ali aflita com o seu marido enfermo, mas que o Senhor possa consolar ela e abraçar ela, e que a fé dela possa Te alcançar nesta manhã. Visita aqueles que foram sarados nessa semana, papai, e aqueles que precisam ser curados por Ti. Nós queremos Te agradecer essa manhã. Nós queremos Te agradecer essa manhã, papai. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante
você dizer: nós queremos o teu nome engrandecer. Comece essa manhã agradecendo. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ele é sobre toda a terra e céu. E quem é semelhante a Ele? Ao Deus que cura os enfermos, ao Deus que ressuscita os mortos, ao Deus que liberta os oprimidos. Quem é como esse nosso Deus? Você vai procurar, pode rodear a terra inteira e você não vai achar. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós louvamos. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol.
dele, a nossa salvação vem dele. Oh, oh, oh. Diga a sua glória. Ele é o Deus que abre e fecha portas. Existe um momento em nossa vida em que nós precisamos subir um monte em direção a esse Deus e deixando nossas bagagens do passado e alcançar esse Deus, alcançar os planos e os sonhos dele, que são infinitamente melhores. Então, eu vou declarar essa canção, que você faça disso a resposta ao chamado do Senhor. Quando Ele diz: aqui enviarei, você vai dizer: eu vou subir o monte, eu vou em direção a Ti. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É
Mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face de espanto, com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me
sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Senhor, seja a fonte, Pai. Seja a fonte de águas vivas em nós. Porque é tudo sobre você. Que a nossa caminhada, a nossa jornada seja para anunciar quem Tu és, para contar as Tuas maravilhas. Que nós venhamos crer em cada passo que essas leves e momentâneas tribulações irão passar. Essas leves e momentâneas tribulações irão passar, Papai. Nós precisamos nos agarrar em Ti, então nos ajuda. Nos ajuda a ficar os nossos pés em Ti, Papai. Sua palavra fale conosco nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã. Sejamos alcançados por Ti. É o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Você pode se sentar. Nós estamos falando sobre histórias da Bíblia. E aí, chamei minha amiga querida para dar um testemunho de uma história, que é a história que nós iremos meditar esta manhã. Então que você possa ouvir a história e o testemunho da mulher samaritana. Era um dia comum como qualquer outro. Eu costumava pegar água num momento diferente das outras mulheres. Minha história era carregada de vergonha, desprezo e vazio. Eu já tive 5 maridos, e o que eu tinha nem era meu. E ao buscar aqui para mim o que era necessário, eu vi sentado junto ao poço um homem diferente, um homem judeu. Diferente de outras pessoas, dos outros homens, seu olhar me enxergou, mais do que uma mulher perdida. Eu demorei para perceber, mas como um simples pedido, suas palavras foram tocando a minha alma, me alcançando em uma prisão que eu não sabia como me libertar. Por que ele falava comigo? Logo eu? Quem ele era? E por que ele me pede água? Eu não sabia quem ele era, mas ele sabia quem eu era. Sabia do meu passado, das minhas dores, sabia da minha sede. A essa altura, eu nem precisava mais me apoiar nas minhas mentiras, nas mentiras que eu contava a mim mesma todos os dias. A verdade estava na minha frente, sentada junto ao poço. Era como se eu estivesse num deserto e me deparasse com um oásis. Mas não era um oásis qualquer. Era uma fonte de águas cristalinas que me saciava a cada gole. Suas palavras abraçavam a minha alma, trazendo um refrigério inigualável. Seu amor era manifestado na atenção que ele dava a cada pedaço do meu passado, curando cada ferida. Eu que cheguei a um poço perdido, aqui me encontrei, pois eu fui encontrada. Eu que antes era vulnerável, agora estou fortalecida e saciada pela verdadeira fonte. Eu que tanto busquei em outros lugares, algo para preencher o vazio que havia em mim, agora sou cheia até transbordar. Aquela conversa, uma simples conversa, foi como uma cirurgia. Precisa, minuciosa, detalhada, corte a corte, sutura a sutura, ponto a ponto.
adorar aquele que me devolveu a vida? Como não glorificar aquele que me aceitou quando todos me rejeitaram? Como não contar a história do que ele fez em mim e por mim? Por isso eu adorarei e cantarei para sempre sobre quem ele é. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Ele é a fonte, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Quem ele é para você? Quando o Wander ele passa alguns temas para a gente, nosso coração começa a borbulhar várias coisas. E a gente vai pedindo para o Senhor falar conosco. E aí, ele falou para mim: Cala, eu não vou estar lá, eu vou estar no compromisso. Eu, a Débora, a Valentina. Mas que o Senhor possa falar com a igreja. E aí hoje ele está no compromisso com a família dele. Mas pode ter certeza que ele já leu o meu esboço de hoje e ele falou que essa fonte continue a jorrar. Aleluia. Que a gente possa testemunhar como aquela mulher testemunhou. E que nessa noite a gente possa meditar um pouco mais disso e chegar nesse testemunho. As crianças que ainda estão aguardando podem subir nas suas salinhas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Obrigado. Nós vamos ler essa história e aí a gente vai conversar um pouquinho essa manhã. Evangelho de João, capítulo 4, na versão NVI, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá
a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora ao Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura as pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu, o que fala com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é o Cristo? Que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para ver. Para a gente chegar até esse ponto, chegar até o testemunho da mulher samaritana, a gente precisa contextualizar um pouco aquela situação. Jesus está na Judéia e ele parte para a Galileia por um direcionamento do Espírito Santo. Ele está ali fazendo as suas coisas e por um direcionamento do Espírito Santo ele decide ir para a Galileia. Para você entender como que funcionava, os judeus não passavam por dentro de Samaria. O caminho que eles costumavam fazer era contornar Samaria. Então, quando Jesus está indo em direção à Galileia, seria o mesmo que ele não passar pelo bairro do Jardim Japão para chegar até o Jardim Brasil. Ele sai da Vila Maria, vai lá pela Dutra, vai lá embora, sobe o terminal de carnes. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E essa história não era uma história recente. Se você começar a folhear alguns livros para trás, lá em 1 Reis, você vai perceber que a história divide o reino ali. Essa rixa entre os povos começa ali. Depois que Salomão morre, Jerusalém é dividida em 2 partes, em Reino do Norte e Reino do Sul. E aí, com essa divisão, passa um tempo, mais ou menos 722 anos antes de Cristo. O Reino do Norte é invadido pela Assíria. A Assíria toma o Reino do Norte. E aí ele traz o seu povo pagão e se estabelece ali. E aí o povo, os assírios, vão se misturando com os remanescentes de Jerusalém. E aí nasce o povo samaritano. Então era um povo mesclado, era um povo misturado. E interessante é que os samaritanos, mesmo tendo essa invasão dos assírios, eles não se tornam um povo idólatra. Eles continuam adorando a Deus. A questão é que
O Deus que eles adoram para nos primeiros 5 livros da Bíblia. Eles só criam um Deus do Pentateuco, somente na lei. E ali eles estabelecem Gerizim e começam a adorar ali. E aí vai passando o tempo, Israel continua dividida, a história vai sendo costurada, e aí chega Jesus, conscientemente decidindo passar num lugar onde ele não seria bem recebido, onde ele seria facilmente identificado, igual um paulista no centro do Rio de Janeiro. E aí ele fala: eu vou passar por lá. E não contente em só passar, ele me senta num poço. Para vocês entenderem o contexto da história, é muita afronta. Porque ele não é bem-vindo ali. Ele é um judeu. Está no meio do povo samaritano. Então, se ele tivesse que passar, ele passaria pianinho. De cabeça baixa. Jogaria até um manto no rosto que era para nem reconhecerem ele. Talvez as suas vestes denunciassem. Talvez a sua feição denunciasse. Talvez o tom de pele. A gente não sabe exatamente quais as características que diferenciavam tanto o povo, para que só de bater o olho reconhecesse. Mas Jesus sabia que ele estava passando num lugar onde ele não era tão bem-vindo assim. Mas ele não se importava. Porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Toda a experiência é natural até ele transformar em sobrenatural. Toda a vida é ordinária até ele tornar extraordinária. Só que viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus nos pede uma postura. E aí é onde essa palavra volta para a gente nesta manhã. Essa conversa começa da gente colocando a nossa postura. A gente deixa de viver alguns milagres por falta de posicionamento. A gente deixa de viver algumas experiências sobrenaturais por falta de postura. Você não pode reclamar de um ministério que você não tem na igreja ou para Deus, se você não tem a postura de quem exerce aquele ministério. Você não busca aquilo. Você não pode pedir que você viva esse ministério se você não abrir mão daquilo que você tem. Se você não abrir mão da sua vontade para viver a vontade dele e por ele. Se você não abre mão da sua agenda para cumprir a agenda dele. Porque nem sempre o Senhor vai te chamar no momento em que você está tão disponível e favorável assim. Trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, você não pode reclamar de um emprego que você não tem se você não se qualificou para ele. Eu não consigo um emprego de programador sênior, mas você fez a faculdade, você estudou para isso. Não consigo um emprego no banco, de ser gerente de banco, mas você estudou, você fez provas. Qual a sua parte? O que você está fazendo? Qual a postura que você está assumindo? Mas eu não consigo ser um policial renomado. Você está agindo como um policial renomado? A gente espera muitas vezes ser alguma coisa para poder assumir a postura. Nós esperamos muitas vezes ser curados para começar a crer naquele que cura. Nós esperamos ser transformados para começar a agir como transformados. Nós esperamos ser salvos para começar a agir como salvos. E aí a gente começa a se irritar quando algumas discussões, se nós somos predestinados ou não, se o céu é preparado ou não, aí a gente começa a entrar em curto. Porque afinal eu não estou agindo como salvo. Então se a gente já tem o céu preparado, como assim a gente já é salvo, mas ainda não? Independente disso, se você é predestinado ou não, aqueles que servem a Deus e são salvos, eles já agem como salvos.
Entenda que você tem que viver a eternidade do Senhor no agora. E é por isso que Ele nos ensina, é por isso que Ele nos chama, é por isso que Ele entra na nossa podridão e Ele senta do lado do nosso poço nessa manhã. E aí Ele nos chama para conversar. Então a gente não pode ficar reclamando de coisas que a gente não tem postura. A gente reclama até de uma família que a gente não tem, aquela família doriana. Mas a gente esquece que a palavra nos fala para ensinar os nossos filhos no caminho, e não o caminho. E essa mudança tem uma diferença, porque quando você ensina no caminho, você está caminhando junto. Filho, é assim que faz. É isso que fala, é dessa forma que age. Você não está só apontando o caminho. Jesus aqui, Ele não está só apontando o caminho, Ele está no caminho. Ele poderia contornar Samaria e falar, existe fonte de água viva lá. Mas Ele entra em Samaria e Ele senta no poço, Ele está no caminho. Então você percebe que a gente não pode reclamar da ausência de frutos que a gente nem plantou? E em Mateus 7 ele fala, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E ele mesmo já dá a resposta, sabe por quê? Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta é aberta. Entre aqui pedindo água e você será saciado, mas a verdadeira fonte. E aí ele termina dizendo, sabe por quê? Porque qual de vocês, tendo um filho, que pedir pão vai lhe dar uma pedra? Será que o Pai que está nos céus, esse Deus que a gente acabou de cantar, quem é como o nosso Deus, Ele vai te dar uma pedra no lugar de pão? Será que esse Deus não está enxergando a sua dor? Será que esse Deus não está lá no Condoc, enxergando a dor dele? Quem é esse Deus que você verdadeiramente serve? Aonde você está buscando a sua água? Então, assuma a sua verdadeira postura de cristão. Às vezes nós assumimos uma postura de pedir itens inúteis para nos saciar. A gente pede malas para ficar carregando mais pecados. A gente pede mais vasos para ficar enchendo com o nosso ego, com os nossos elogios, coisas que vão nos saciando momentaneamente durante a caminhada. A gente vai pedindo instrumentos que não nos ajudam a fechar as nossas feridas. Ao olhar no versículo 6 de João 4, ele vai dizer, havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e era por volta de meio-dia. E nisso veio a mulher samaritana tirar água. Ela está indo tirar água num horário que não era convencional, porque ela sabia o passado que ela tinha. As mulheres geralmente pegavam água no início da manhã para já fazer todos os afazeres da casa e aí ficar o resto do dia mais tranquilo, porque elas tinham os filhos para cuidar, elas tinham a casa para arrumar. E ela está indo praticamente na metade do dia para pegar água sozinha, porque ela sabia que o passado dela era cheio de vergonha. Talvez ao pegar água pela manhã tivesse alguns olhares maldosos. Talvez ela fosse ignorada, menosprezada. E Jesus enxerga essa mulher. Ele gentilmente pede para ela entregar. E é o que Ele pede para a gente hoje, para entregar aquilo que nós achamos ser o nosso sustento. Ele pede água, mas não se trata de água. Porque nada do que nós temos a oferecer, ainda que seja de nós ou venha por nós, nada do que nós temos a oferecer é capaz
de nos fazer alcançar a graça, uma vez que Ele já derramou essa graça, uma vez que Ele se permitiu ser alcançado. Então, para que você entenda, tudo o que você tem a oferecer é como um copo com água. E Deus é um oceano. Aleluia. Olha. E aí, esse copo com água não vai alterar o que o oceano é. Se você chegar com um copo de água potável e jogar no meio do mar, o mar não vai ficar potável. Mas se você mergulhar esse copo dentro da água, o oceano vai mudar o que tem dentro desse copo. Você está entendendo como funciona? Tudo o que você tem não vai ser capaz de te saciar, mas o que Ele pode te dar é capaz de te saciar infinitamente mais. Não se trata de água. Assuma a sua postura, mas entenda que a sua postura e o que você faz, ainda assim, não é o suficiente para te sustentar. Porque a gente começa a inverter as responsabilidades. Então eu não preciso fazer nada, já que não é o suficiente. Não, você tem que fazer a sua parte. Mas entenda que a força do seu braço não vai te sustentar no dia mau. O que nós podemos fazer numa cama de UTI? O que nós podemos fazer durante o nosso sono? Nós nem conseguimos controlar os nossos órgãos. O que nós podemos fazer muitas vezes diante de uma situação financeira que vem abalando as nossas estruturas, da nossa casa, da nossa empresa? O que nós podemos fazer diante de um relacionamento que está se quebrando? Você assume a postura, você entrega no altar de Deus e deixa Ele fazer. Você pega o seu copinho, do seu ego, das suas opiniões, dentro do seu relacionamento, com os seus pais, com os seus filhos, com o seu marido e sua mulher, você pega o seu copinho e você fala: Deus, não quero que seja a minha opinião, eu quero que seja o seu oceano. E aí nessa conversa Ele convida a gente a abrir mão da nossa dependência das nossas coisas, e começa a depender somente dEle. E entramos com argumentos e desculpas e mentiras como se Ele não fosse Deus. A gente ter essa imaginação, ter esse contexto de que o Senhor pode sentar do seu lado, assim como um irmão que está aí do seu lado, e você conversar com Ele. Muitas vezes a gente confunde a intimidade, e aí você fala qualquer coisa e age de qualquer forma com quem está do seu lado, mesmo você dizendo amar essa pessoa, mas Deus não é essa pessoa. Então não confunda a autoridade que Ele tem só porque Ele está sentado como um homem do seu lado. E por confundir, a gente começa com as nossas desculpas, com as nossas mentiras. A gente começa com os nossos argumentos para carregar nossos pecados e as nossas falhas, como se isso fizesse parte de nós. A gente vai abraçando muitas vezes aquilo, essas feridas abertas, porque a gente não sabe ser alguém sem aquilo. Igual a um viciado mesmo. Porque quando a gente sai de um relacionamento tóxico, seja com um familiar, seja com um namorado, uma namorada, seja com amigos, quando a gente sai daquilo, a gente fala: tá, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não tenho mais aquela casa para ir, eu não tenho mais aquela pessoa para me perturbar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arranjar outra pessoa para me perturbar, porque afinal é disso que eu preciso. Então a gente vai trocando pecados, trocando aflições, como nós falamos ontem, trocando ansiedades. Não, porque o meu carro já está quitado. Agora eu vou arranjar outro carro novo que é para poder ter a dívida. Seu carro já não te atende, já não leva você para onde você precisa ir, já não leva seus filhos para a escola, seus filhos para passear. A sua casa já não está legalzinha. Não estou falando para você não ter, entenda. Cada coisa deve ter o seu lugar. Troque de carro, mude de casa. Mas entenda que isso não é a necessidade da sua alegria. Essa não é a fonte que vai suprir todo o seu desespero.
Então não adianta você usar isso como desculpa para sentar aqui. Eu estou indo para a igreja porque eu estou pedindo uma casa nova, um carro novo, um emprego melhor. Até mesmo a cura da nossa família não é desculpa. Você tem que vir aqui porque você conhece o Deus que pode resolver os seus problemas e é um Deus que vai te levar para a salvação. E não um Deus que só vai resolver os seus problemas. É um Deus que existe fonte. E aí ela começa a dar essas desculpas. Jesus, mas você nem tem com que pegar água. Ou você é muito fundo. Quem é você? E quantas vezes a gente começa assim, né? Não, Deus, desse jeito não vai dar não. Desse jeito assim, aí, né? Por que você não faz assim? Você não pega o meu balde, vai lá, enche o meu balde, nesse tanto aqui, a gente começa a traçar os planos para Deus fazer. E aí quando Ele não faz, a gente fala, quem é você? Sabe por quê? Porque a gente não conhece Deus. O dia que você colocar Deus na parede e falar, quem é você? É porque você não conhece Deus. Porque se você conhecer a Deus, em meio à tribulação, você vai falar, quem sou eu? E aí o bicho pega. E aí a gente vai começar a dar esses argumentos. Eu queria sentir muito, muito mesmo, em dizer que não é sobre você. Em dizer que você fica reclamando da sua falta de liberdade aí, e que Ele não está nem aí para você. Nossa, como eu queria sentir muito. Mas que bom, que Ele é objetivo e direto. Você pode se vitimizar o quanto você quiser. Eu vou pegar água no poço ao meio-dia, porque aí todo mundo está me escorraçando, porque todo mundo está me maltratando. Eu vou sentar quietinho aqui, sozinho, porque ninguém liga para mim, ninguém me vê. E aí você vai se vitimizando, arranjando argumentos para você ficar aí. Não ter comunhão com ninguém, não vir nas reuniões de oração, não vir no discipulado. Porque se ninguém me der a paz do Senhor, então eu não preciso estar na igreja. Mas você também na igreja? Se você não está recebendo a paz do Senhor, então dê a paz do Senhor. É só dar aquele bom dia. Tudo é quebrado com bom dia, a famosa conversa de elevador. Nossa, tá frio, né? E aí você começa a perceber que nesses pequenos quebra-gelo, você ouve testemunhos maravilhosos. Assim como na irmã que estava internada, estava com dengue hemorrágica e hoje ela está ali sentada. Para a glória do Senhor, e o Senhor está curando ela em nome do Senhor Jesus. E as plaquetas dela ainda não estão 100%, mas vai estar em nome do Senhor Jesus e ela está ali. Entenda que o seu vitimismo e você de pegar água no poço ao meio-dia não vai mudar. Você precisa assumir a sua postura e conhecer quem Ele é. O segundo nível de argumento que a gente usa para não viver os milagres é limitar Deus. Mas você está com as mãos vazias. E aí, Ele começa a mostrar para a gente que não há limitações. Ele quer derramar sobre as nossas vidas muito mais. Então pare de limitar Deus. Pare de achar que Deus vai fazer como você acha que Ele vai fazer. Deixa Deus te surpreender e mostrar que Ele pode fazer muito mais. A gente muitas vezes não sabe como lidar com os nossos filhos. E olha que o meu está chegando. Mas a gente senta com vários adolescentes e a gente começa a perceber que é só falta de comunicação. A gente não conversa dentro de casa, chega todo mundo num raio de celular e fica ali. E aí conhece tudo lá fora, mas não aqui dentro. E nos seus dias maus, quem vai te ajudar são quem está com você ali, quem está convivendo com você. Quando você não puder mais andar, quem vai te dar banho é quem está morando com você. E a gente espera colher tudo isso, todo esse amor, toda essa retribuição, sem plantar nada. A gente olha, eu sento com a Sara várias vezes na semana e a gente conversa sobre... A gente não tem TV aberta em casa, gente. A gente mal vê jornal em casa e a gente começa a conversar sobre coisas e quando a gente liga a TV,
a gente começa a perceber que está pior do que a gente estava conversando. Porque a gente fala, nossa, os pais, o pai ou a mãe trata mal os pais dele, e aí quer que os filhos cresçam e tratem bem. Trata de qualquer jeito. E aí, quando você envelhecer, você acha que o seu filho vai super pegar o exemplo do eu te amo todo dia. Não basta você só dizer eu te amo todo dia, basta você exemplificar o eu te amo todo dia. É para com o próximo. E são em pequenos detalhes, gente, eles são uma esponjinha. E não é só os pequenos não, os adolescentes também. Eles são uma esponja. Às vezes você está no trânsito brigando com Deus e o mundo. Às vezes você chega falando mal de Deus e o mundo do seu serviço. E eles vão absorvendo aquilo. E vocês querem que eles cresçam e sejam profissionais renomados, que eles sejam profissionais que se dediquem ao trabalho, que não fiquem brigando por besteira com o chefe, com um amigo de serviço. E como que você vai aconselhar? Jesus, quando ele senta no poço, ele não é qualquer pessoa. Ele tem propriedade para aconselhar essa mulher. Ele tem propriedade para anular as desculpas que ela está dando. Ele olha para aquela mulher e ele fala, isso que você tem não é o suficiente, você não precisa ter ganância com o seu balde, porque quanto mais você tem, mais você vai querer. Nos meus 33 anos, eu nunca vi alguém que tem alguma coisa, e aí luta com os próprios braços, aí conquista aquela coisa e para por ali. É o efeito cassino. Você jogou a roleta e deu certo, então agora eu vou tentar de novo. Sem perceber que você vai perder mais do que você acabou de ganhar. Se você tem algum testemunho contrário aí, então você me fala, porque eu nunca vi. A gente sempre vai arranjar um motivo. Hoje você troca a sua geladeira, amanhã você vai trocar o seu sofá, porque não combina com a cama do cachorro. Aí depois você vai trocar seu guarda-roupa porque não combina com a privada. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não combina, está te incomodando, então vamos trocar. E aí no fim você está trocando o marido porque ele está orelhudo? Está trocando a mulher porque está com o bumbum murcho? Trocar os filhos pelos amigos do trabalho? Aí você vai trocando um oceano por um copo d'água. O ponto de abrir mão não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É bem mais fácil falar do que fazer. E eu não me destaco disso. Quem está aqui em cima não se destaca disso. É sempre mais fácil a gente falar do que fazer. Mas a gente tem que aprender a pedir o que é certo, o que vem do alto. A gente tem que aprender que o Senhor tem se derramado, tem suprido as nossas necessidades nos pequenos detalhes. Quando a gente vai pedindo coisas inúteis, é como se a gente chegasse com um vaso rachado, como se fosse uma peneira. Como que a gente vai reter o derramar do Senhor sendo uma peneira? Com um vaso rachado. Você sai daqui, você é cheio pela palavra do Senhor, o louvor fala com você, e aí você vai para sua casa, do caminho daqui para lá, às vezes é 5 minutos, você já está vazio. Porque você veio buscar água no lugar errado, da forma errada. Nossa, água no lugar errado porque só essas 4 paredes aqui não é fonte. Só essa meia luz não é fonte. Os acordes em menor para você chorar não é fonte. A fonte é Ele. E aonde você quer que você esteja, a fonte sempre vai ser Ele. Então não tenha somente esse lugar como lugar de adoração. Quando Ele começa a ensinar ela a abrir mão das coisas, Ele vai tocar numa ferida. Aí chega no ponto mais para frente onde Ele aperta o passado. Quando Ele vai começar a transformar, Ele vai tocar no seu passado. Ele vai tocar na sua ferida. Que médico
que faz uma cirurgia sem tocar na ferida. Em tempos de internet, você está querendo uma teleconsulta com Deus? Ele precisa mexer nisso daí. Ele precisa cavar isso daí. Tem algumas pessoas que gostam de ficar nas redes sociais olhando aquelas extrações de bichinho. Aquilo para mim é aterrorizante. Tem gente que nem aguenta ver aquelas feridas podres, cheias de bicho. Você fala, como a pessoa ficou com isso, cheio de bicho, até agora? Se você vê alguns casos de moradores de rua sendo tratados, você se pergunta como aquela pessoa não está sentindo dor. Os bichos comendo a carne viva. E aí a gente chega a se arrepia de ver cada bicho sendo tirado pinça a pinça, e eles se grudam na carne, e aí vão tirando aquilo, e depois quando tira, você vê a podridão que está aquela ferida aberta, sendo comida vivo. Quando você mantém os seus pecados, é assim que nós estamos, com as nossas feridas expostas, e o pecado como aqueles bichinhos. Então todas as vezes que você vê esse vídeo de bichinho, vou mandar lá no grupo da igreja, para vocês verem como é que é. Vocês vão lembrar que a nossa alma tem sido corroída pelo pecado. Esses bichinhos grudados. E aí ele precisa tirar pinça a pinça. E não pense você que não dói. Limpar as nossas feridas dói. Suturar as feridas vai doer. Mas quando ele der um ponto, vai ser uma cura. Ele quer transformar as suas feridas em cicatrizes. Por isso que quando ele conversa com aquela mulher, ele toca no passado dela, ele está fazendo uma cirurgia nela, limpando as feridas dela para que ela tenha cicatrizes, e cicatrizes não dói. Você se lembra de onde você fez aquela ferida, você se lembra da situação, mas aquilo não te machuca mais, você não está mais preso àquilo. E aí, quando ele começa a fazer essa cirurgia e começa a limpar, é quando a gente começa a colocar ele no centro da nossa existência, centro dos nossos relacionamentos. Ele começa a nos tirar dos lugares onde nós não deveríamos estar. Ele começa a tirar relacionamentos que nós não deveríamos ter. Ah, mas tá uma tribulação até dentro da minha casa. E ele te capacita e você começa a ter o seu cantinho. Ah, mas eu não consigo sair. Então ele vai restaurar isso daí. Alguma coisa ele vai fazer, mas ele vai mexer na ferida. E quando ele vai curando, ele vai tratando. É a mesma coisa que nós estamos crendo aqui, ele vai subindo as plaquetas, uma a uma. Uma a uma. Alguns vão ser curados mais rápido. A gente falou aqui sobre a ansiedade, a gente tem trabalhado como jovens a questão das emoções, no reino natural e no mundo espiritual. E, gente, as emoções elas têm um impacto físico em nós. Quem está triste, deixa a tristeza sobressair. Quem está ansioso, depressivo, deixa isso sobressair a palavra do Senhor. Começa a ter sintomas físicos. Não é só frescura. Existem sintomas físicos. E às vezes você precisa passar por um psicólogo, um psiquiatra, tomar uma medicação, ir arrumando a parte física. Mas essa parte física não vai se manter se você não começar a arrumar também a sua parte espiritual com o Senhor. E é onde Ele vai tratando, é onde você vai mergulhando na palavra, é onde Ele vai arrumando o seu passado. Quando você passa numa consulta com um psicólogo, ele vai falar assim, tá, você tem um trauma, mas isso daqui não é de agora. Vamos ver onde que foi. Cada vez que você lê a palavra, é o Senhor fazendo uma consulta com você. Vamos ver onde você caiu. Peraí, você caiu aqui? Beleza. Ó, é assim que faz, é assim que levanta, é assim que não cai mais. Você cometeu um erro financeiro gigantesco lá atrás. Ó, é assim que você não faz mais dívida. Você falou alguma palavra dura para os seus filhos. Ó, é assim que você conserta. Você está entendendo? Você precisa saber o que você fez. Não adianta só ele curar, porque você não vai saber o que aconteceu e você vai fazer de novo. Então ele olha para essa mulher, ele enxerga o passado dela e ele fala, eu sei que você está buscando a alegria da sua existência em outros homens.
Por N situações. A gente não sabe por qual situação. Ela já estava no 5º marido, mas ela já estava no 5º marido. E nem aquele era dela. E aí é onde ele olha e ele fala: eu sei que você está trocando as suas ansiedades, mas nem isso aí vai te saciar. Então deixa eu te falar, eu sou a fonte. Aleluia. Carregar o passado por apego emocional vai deixar as feridas abertas. Ele não quer isso. Ele quer ser suficiente para você. E quanto mais você carrega as suas feridas abertas, justificando o seu vitimismo e o seu isolamento, mais é você gritando que Deus não é suficiente para você, que a palavra dele, que ele não é a fonte para você. Quando você entra em desespero e deixa a situação te controlar, é você gritando que Deus não é suficiente para você. É você dizendo que a situação é mais importante, que o seu ego é mais importante, que o seu passado é mais importante. Coloque Deus no centro da sua existência e você vai ver como as coisas vão mudar, como a alegria vai vir, como a paz que excede todo entendimento será derramada sobre a sua vida e ela guardará o seu coração e a sua mente. E por fim, não só por reconhecer o passado, Jesus começa a transformar o passado daquela mulher em um presente cicatrizado. E aí existe uma condição que a gente precisa se atentar para não cair nisso, porque muitas vezes não é por maldade. Ela olha para ele e fala: tá bom, já entendi que você tem a fonte de água viva, eu já entendi que meu passado não me define, mas onde que eu adoro? Onde que eu me mantenho nessa fonte de água viva? A adoração ainda era um sacrifício. Desde a época de Abraão, lá quando pela primeira vez Abraão vai subir no monte e a palavra aparece, ele dizendo para os seus servos: nós adoraremos e voltaremos. O que ele estava querendo dizer é que eu vou sacrificar o meu filho no altar e aí depois a gente vai voltar. Como eu vou voltar com ele eu não sei, mas a gente vai voltar. Alguém vai ter que morrer, um sangue será derramado ali, e aí a gente vai voltar purificado e revestido do poder de Deus. E aí ela está perguntando: aonde eu tenho que sacrificar tudo isso, todo o meu ego, todo o meu eu, todos os meus planos, os meus sonhos, aonde eu tenho que abrir mão da força do meu braço? É nesse monte de Gerizim? Porque vocês falam que ela é em Jerusalém. E aí Jesus fala: chegará um tempo em que o meu sangue será derramado por vocês, em que a culpa que vocês carregam, eu carregarei, em que o pecado da humanidade estará comigo numa cruz, e no seu lugar eu direi: Pai, sou eu. No seu lugar eu assumirei a responsabilidade para te levar à salvação. E aí, nesse tempo, a única coisa que você precisa fazer é exaltar em espírito e em verdade. Chegará um tempo em que eu serei literalmente a única fonte. Eu cicatrizarei as feridas da humanidade. E todos aqueles que decidirem deitar nessa mesa de cirurgia serão curados e sarados pelo meu sangue. Então ela vai recorrer a essa tradição, e não é por maldade. Às vezes a gente vai fazer isso, recorrer a tradições, mas creia que buscar em outras fontes não vai te saciar. Eu não sei o que você está colocando no lugar de Deus, mas tire imediatamente. Eu não sei o que você está pretendendo colocar no lugar de Deus como sua fonte de alegria, como solução dos seus problemas. Ah, porque se eu trabalhar eu vou resolver. Ah, porque se eu mandar meu filho para o tempo integral eu vou resolver. Porque se eu não conversar com meu marido ele vai esquecer. Se eu não falar nada para minha esposa, ela vai voltar a lavar a louça, fazer as coisas que ela tem para fazer, cuidar das crianças, e ela vai esquecer. Ei, senta, conversa, expõe. Mostra quem você é, mostra as suas feridas,
Mostra que você às vezes não entendeu a situação, entendeu tudo errado e aí piorou, falou o que não devia. Abre mão do seu ego. Reconheça que você talvez fez um empréstimo errado e não está sabendo pagar. Reconheça que muitas vezes você está querendo ostentar com o carro do ano, com a casa grande, que você nem consegue sustentar. Mostra para os seus filhos que você é vulnerável. Porque aí eles vão conhecer o Deus que você serve, vão servir o Deus. Os seus amigos, os seus colegas de trabalho vão conhecer o Deus que você serve. O seu parceiro, a sua parceira vai conhecer o Deus que você serve. E aí tudo vai mudar. Porque a fonte de águas vivas vai jorrar na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, na sua vida. Ela pega o vaso ainda vazio. Larga o vaso de lado. E aí ela vai avisar. Quem está cheio agora é ela. Ela sai dizendo sobre uma eternidade que está transbordando dentro dela. E no agora. E ela assume uma nova postura. Porque ela teve um encontro e decidiu ser cheia da presença que mudou a sua vida e marcou a sua história. Então, enquanto o grupo de louvor sobe, eu quero te convidar a orar e colocar no altar do Senhor essas feridas que estão abertas. Nós temos diversos pedidos de oração aqui, hoje são muitos. A pastora Marie costuma levar esse caderno para casa e orar um por um. Que esses pedidos de oração aqui encontrem a fonte de águas vivas. Que você no seu lugar encontre a fonte de águas vivas. Hoje Ele está sentando do seu lado aí no poço. Então fala com Ele. Deus, nós não temos ninguém a não ser a Ti. Ao abrir mão dos nossos sonhos e planos, que seja para entregá-los no seu altar e o Senhor fazer como bem quiser. Senhor, que aqueles que chegaram com baldes aqui, com seus cântaros, para encher momentaneamente a sua vida, que eles venham deixar os seus cântaros e entender que estão transbordando a sua presença. Que aqueles que precisam de uma cura física sejam transbordados pela sua presença nessa manhã. Senhor, que famílias que estão quebradas venham ser reestruturadas em nome do Teu Filho Jesus. Tu és a fonte que nós precisamos e nós necessitamos. E sem o Senhor, nada do que nós temos será o suficiente, nada irá nos manter de pé, se não for a Sua presença, Papai. Que o Senhor possa nos ensinar a parar de correr atrás do vento, a beber copos de água quando podemos nos afogar no Teu oceano de amor. Que possamos ir ao Teu encontro porque nós fomos encontrados pelo Teu olhar, junto a um poço que não pode nos saciar, mas Tu és a fonte. Me ajuda a colocar a casa no lugar da casa, o carro no lugar do carro, a família no lugar da família, o trabalho no lugar do trabalho. Me ajuda a colocar o meu ego no lugar que ele merece, que é debaixo dos Teus pés. Me ajuda a arrancar a cada pecado que corrói as feridas da minha alma e trazem e mantém essa podridão. Eu quero ser curado nessa manhã, Papai. Eu quero ser restaurado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero reconhecer que Tu és tudo que eu preciso e necessito. Que o Senhor tem o melhor para mim. Que a tempestade é você, a porta aberta, a porta fechada, o caminho no meio do deserto. Que você é essa fonte que eu quero beber.
que você é essa fonte que eu preciso beber. Que não somente nessas 4 paredes que eu possa te reconhecer em tudo o que eu fizer e testemunhar do que o Senhor tem feito. O Senhor tem me livrado da minha família, o Senhor tem guardado os meus, que ao respirar eu possa reconhecer isso. O Senhor tem me dado sono quando eu nem consigo dormir. O Senhor tem cessado a dor que eu não consigo cessar, que remédio nenhum tem tirado. O Senhor tem organizado pensamentos bagunçados na minha cabeça que muitas vezes me fazem andar desnorteado. O Senhor tem restaurado o relacionamento com os meus filhos. O Senhor tem arrumado conversas tortas. O Senhor tem arrumado o meu comportamento na minha casa, no meu trabalho. O Senhor está me mostrando em cada dia, em cada nascer do sol, que a verdadeira fonte é o Senhor. Então vem com a tua cura. Vem com a tua cura, Pai. Não nos deixe só. Não nos deixe só junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Eu quero ver você dizer isso e pedir. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga tu és.
Soa como um incenso suave nas suas narinas. Ainda fazendo esse refrão, venha, traz a sua oferta, o seu dízimo. Entregando o que você acha que é importante, mas recebendo aquilo que mais importa. Oferta o seu dízimo, oferta a sua vida. Deixe Ele suprir. É tão bom ver pequenos focos sendo entregues a um oceano. Então, se você entendeu o que você está fazendo aqui nessa manhã, diga: dá-me de beber. Diga: dá-me de beber, Senhor. Eu não quero mais buscar em outras fontes aquilo que só o Senhor pode me dar. Use esse momento para conversar com Ele. Eu sei que Tu és a minha fonte. Vamos fazer essa parte novamente, dizer: dá-me de beber. Dá-me de beber, eu tenho. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei, eu sei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede Eu sei que saciar. é suficiente, Uma Deus. vez que eu já ouvi Teu falar. Dá-me de De beber. beber, Eu tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E você ainda de pé, eu gostaria de chamar a pastora Marli, para fazer essa oração final. Você possa sair aqui sabendo que Ele é o nosso Salvador. Nessa quarta-feira nós teremos nosso período de oração. Venha, como é importante orar aos pés de quem é a fonte. Naquele momento bem gostoso, é o momento de você
mais uma vez se derramar na presença dele e falar aquilo que você precisa e receber aquilo que você de fato precisa. Então seja aqui às 8 horas da noite da quarta, e nós estaremos aqui orando uns pelos outros ao Senhor. Paz do Senhor, queridos, é muito bom, né, a gente estar na casa do Senhor. Espero que cada um de nós possamos ter recebido aquilo que o Senhor mandou do céu, as instruções, os conselhos, né? E praticarmos a palavra, e que essa fonte inesgotável esteja jorrando de nós também para alguém, né? Como aquela mulher saiu e foi jorrar também água viva, foi a primeira missionária ali levando a mensagem do Senhor, daquilo que ela recebeu naquele momento, que nós também sejamos luz, sejamos sal essa semana, onde quer que estejamos, amém? Louvado seja Deus. Então já foi dito, quarta-feira nós temos oração, 8 horas da noite estaremos aqui em oração. Venha buscar do Senhor. Agradecemos a Deus porque sabemos, o Senhor está cuidando de tudo, tem cuidado ali do Doc, viu, Doc? Ele está lá ligadinho também, ouvindo aqui a transmissão conosco, e que o Senhor esteja fazendo uma obra muito linda, capacitando aqueles profissionais que vão ser usados ali para o novo tratamento, tudo aquilo que Ele tem que fazer, que o Senhor esteja verdadeiramente operando, movendo, porque o Senhor operando, ninguém há de impedir, e nós estamos pela fé, crendo, e amamos, né? Cada um ama de uma forma especial, cada um tem buscado da forma que sabe que consegue, mas tem sido intercessor também. Vamos continuar. Eu agradeço a Deus pela irmã Irene, que pode estar aqui, né? Como foi dito, na quarta-feira ela estava muito mal, as plaquetas dela acho que foi para 28, parece que né? Então está já subindo, ela teve alta na sexta-feira, e hoje ela já quis aqui. Até algumas pessoas falaram: mulher, você tinha que estar repousando, mas ela veio para a casa do Senhor. Você seja grandemente abençoada. Se cuida, viu? Bebe bastante água, fica ali, se sustém, porque o Senhor faz a parte dele. A nossa é nós que fazemos, né? Então cremos que o Senhor está operando em cada. E temos aí vários testemunhos de vidas que também saíram desse momento de dengue, passaram muito mal, mas o Senhor está sustentando. E também Wander hoje está aqui para o compromisso, o David também teve que sair, que o Senhor seja lá com eles, que eles tenham um dia abençoado também. Agradeço muito a Deus por você estar aqui nesta manhã. Muitos não puderam vir, mas onde estejam, sejam alcançados também, amém? Então oramos. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, pela tua palavra que falou profundamente nos nossos corações. Senhor, que essa água hoje esteja saciando cada um de nós, que possamos sair daqui para uma semana, Pai, a ser aquele que, Pai amado, jorra, Pai. Oh, Senhor, sabemos que dificuldade temos, mas que Tu está à frente, que Tu nos ajuda, que Tu nos capacita. Muito obrigada, Pai. Sabemos que Tu também vai estar, Senhor, tomando conta ali da vida do Doc, ajudando ele nesse tratamento, tirando, Senhor, tudo aquilo que possa ser ansiedade, tudo aquilo, ó Pai, Pai, que venha impedir, seja repreendido, como já foi orado pela Vivi também, em nome de Jesus, e como ele e todos aqueles que estão nesse hospital também sejam alcançados. Envia, Senhor, o seu socorro, aquele que está no leito de dor, que seja, Pai amado, agora alcançado e visitado. Aqueles que estão, Senhor, doentes nas suas casas, também sejam alcançados nesse dia. Aquele que está, Senhor, como ali no Rio Grande do Sul, passando por um momento de desabrigo, está, Senhor, sem suas casas, está, Senhor amado, ali, Senhor, precisando de socorro, vai de encontro, repreenda, Senhor, aquelas enfermidades que estão aparecendo também ali, aquelas vidas sejam, Pai, visitadas e alcançadas por Ti. Entregamos diante do Teu altar, e cada lar aqui representado, cada família, toma nas Tuas mãos, dá, Pai amado, para cada um de nós o domínio próprio, Pai. Oh, que tenhamos esse fruto do Espírito, que venhamos ser capacitados, ó Pai, a superar as ansiedades, a superar as tristezas, a superar, Senhor, um momento difícil, porque a Tua palavra diz que nós teríamos aflições, mas aqui nós tenhamos bom ânimo, que esse bom ânimo nos sustente, Senhor, nos dias difíceis.
Nos dias, Senhor amado, aleluia, que só Tu, Pai, só Tu, Senhor, pode estar presente e ajudar e dar graça. Também a cada um que tem ofertado na Tua casa. Supra, Pai, supra, Senhor, esses lares. Senhor, que não falte o pão sobre essas mesas, que não falte a vestimenta, Senhor, sobre essas vidas. Supra, Pai, deu teto, deu abrigo. Paizinho amado, aleluia. E que a Tua casa, Pai, também seja suprida, como Tu tem dado graça até aqui. Agora nos leve em paz. Guarda a nossa saída, que tenhamos um domingo abençoado, guardados debaixo da Tua mão protetora, e cada dia venhamos sentir saciados de Ti, ó Pai. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar a oração do Pai Nosso também? Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito de Deus estejam conosco agora e para todos sempre. Amém. Vamos debaixo dessa paz, debaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.